Olá, amigos, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, aproximadamente 18 horas, e estamos conversando sobre os problemas que existem na migração, se você decidir de migrar do Plano Petros 1 para o Plano Petros 3, e estamos apresentando um artigo da autoria de Ronaldo Tedesco, que foi publicado num dos últimos APAPA Press da APAP. E vimos até agora várias questões e vamos agora ver como mitigar os riscos atuariais. Houve também, com o novo PED, uma reestruturação quase total dos planos PPSP não repactuados e PPSP repactuados. É certo que ainda temos muito trabalho pela frente, mas esse esforço não terminará nunca, pois se trata de investimentos e investimentos precisam de trabalho e atenção diária. E de muita inteligência e de muita gestão, principalmente de riscos, e essa condição nova dentro da Petros, da gestão de riscos, é muito, mas muito oportuna e salutar. Com a cisão entre os pré-70 e os não pré-70, retiramos dos planos um importante dreno de recursos e de liquidez que tem sido, ao longo dos anos, o grupo pré-70, cuja responsabilidade integral, como era e como deve ser, agora passou a ser de fato, até 2008, para as patrocinadoras. Em 2028, a expectativa é que os planos pré-70 repactuados e não repactuados deverão estar equilibrados atuarialmente, com fôlego para pagar todos os benefícios até o último dependente. Para se ter uma ideia de como essa cisão, lembramos que nem toda a cisão é prejudicial aos participantes. Houve alteração de um palavrão aqui em inglês, duration, dos planos PPSP não repactuados, PPSP repactuados pós-70 e PPSP pré-70 não repactuados e PPSP pré-70 repactuados. Houve também alteração das taxas atuariais da exposição a contrato de dívidas, mudando a liquidez dos planos, alterando a exposição aos contingentes judiciais e mudando, inclusive, a exposição, por exemplo, a recursos destinados a empréstimos para participantes e assistidos, assim como também custos administrativos e outros custos. No momento zero da cisão, 3,6 bilhões foram devolvidos para os planos de Petros 1 não repactuados e Petros 1 repactuados pela Petrobras. E a Petros ainda teve que garantir a liquidez dos planos através de empréstimo dos planos PPSP não repactuados e PPSP repactuados, renumerados à taxa de juros praticada nos TCFs, que é igual ao IPCA mais 6%, para a manutenção da liquidez dos planos pré-70 repactuados e pré-70 não repactuados. A situação dos planos pós-70 não repactuados e repactuados agora reflete com mais fidelidade do que antes da excisão entre pré-70 e pós-70. A solvência e a liquidez de cada um são definidos e impondo assim medidas específicas e mais eficazes para a solução dos problemas existentes. Ou seja, ganhamos com recursos financeiros e em governança, além de maior transparência dos resultados reais dos planos. E isso foi bom tanto para os pré-70 como e principalmente também para os pós-70. Vamos avaliar aqui no artigo também, o Ronaldo avalia, aliás, não é nós vamos só entender o risco político dos fundos de pensão. Sobre a questão do controle da gestão e a influência política nas decisões financeiras, é importante entender que as influências políticas nas decisões acontecem tanto em fundos de pensão como no setor financeiro, bancos, assets, corretoras,
qualquer uma delas tem influências políticas. Basta ver o sobe e desce das bolsas de valores que a gente tem ideia o quanto a política influencia o mercado. Mas, apesar do que o senso comum nos faz acreditar, nos fundos de pensão essas questões são vistas com muito mais clareza e transparência que no setor financeiro. Quando você ouviu falar de que determinada opinião política equivocada de um agente do sistema financeiro causou algum prejuízo aos seus clientes. Estão falando de agentes financeiros. É difícil ouvir isso, mas acredite, é muito comum acontecer. Se todos acertassem sempre, como seria o mercado? No entanto, não temos visibilidade desse risco no chamado sistema financeiro. Nos fundos de pensão, graças ao tipo de governança compartilhada que existe, esse risco é facilmente visualizado e, por isso mesmo, tem mais chance de ser mensurado e mitigado, ou seja, gerenciado. Em contrapartida, o risco das operações, o risco da liquidez, o risco do crédito, o risco de mercado, enfim, todos os riscos hoje existentes no plano de benefício definido como PPSP ou Petrus 1 são divididos com as patrocinadoras nas proporções de suas contribuições, ou seja, 50% de cada um. Não é assim no Plano Petrus 2 ou do futuro Plano Petrus 3, assim como também dos planos CDs e dos planos CVs. Tampouco é assim nos planos privados geridos pelos bancos. Nesses últimos, o risco é 100% do seu participante e assistido, sem qualquer tipo de mitigação. Ou seja, o risco político existe dentro e fora da Petrus. Na Petrus, ele é melhor visualizado e pode ser mitigado, enquanto que no sistema financeiro, essa possibilidade é mínima para o mesmo risco. E nos planos de benefício definido, como o PPSP ou o Plano Petrus 1, as patrocinadoras respondem por 50% desse risco. O que o Tedesco está dizendo aqui para a gente? Está dizendo o seguinte, olha, se você for para um plano de previdência privada ou para o Plano Petrus 3, você não vai dividir os teus riscos com ninguém. Todos os riscos de todas as naturezas serão exclusivamente teus. Se o plano for superavitário, ou se a sua poupança que você levar para o PP3 for investida e der superávit, é teu. Se der déficit, esse déficit também é teu. E ele se cristaliza no momento em que, ano após ano, você vai ter que rever a mensalidade ou a sua pensão derivada do seu fundo. Corresponsabilidade das patrocinadoras. Alguns podem argumentar que é difícil as patrocinadoras assumirem integralmente suas responsabilidades, como tem sido a nossa batalha no PPSP e demais planos do tipo BD da Fundação. Por isso, não seria recomendável se manter na Petrus. Não é assim. Mesmo com as patrocinadoras não assumindo todas as suas responsabilidades, o risco, nesse caso que estamos correndo e discutindo no PPSP repactuados e não repactuado, está mitigado em 50%, porque são um plano pela patrocinado e um é plano patrocinado e o outro é benefício definido. E por esse motivo que todas as patrocinadoras estão tentando fugir dessa modalidade de benefício definido, de plano de previdência e de suas responsabilidades. Ainda que fujam, de fato, continuam com a responsabilidade na proporção de suas contribuições. No caso do PPSP, ou Plano Petrus 1, é de 50%, em função da paridade contributiva plena. 50% de contribuição ou de responsabilidade pelo déficit é nossa e os outros 50% são da patrocinadora, no nosso caso Petrobras ou Petrobras Distribuidora. Assim, não se demonstra qualquer benefício do ponto de vista puramente de risco
a saída dos participantes assistidos do Plano Petros 1 para o Plano Petros 3 ou para qualquer outro tipo de plano privado. Quero dizer que eu concordo plenamente com essa posição do Tedesco, assim como nosso colega Brandão, Paulo Brandão, e outros concordaram antecipadamente quando publicaram esse texto, esse artigo do Tedesco. Há ainda a alegação do possível resgate de 15% das reservas, que não sabemos se será mantido a partir das exigências colocadas lá atrás, em 2018, pela Previc. Em nossa opinião, esse argumento não é, tampouco, uma alternativa inteligente, visto que, tanto do ponto de vista fiscal, há uma forte incidência sobre o imposto de renda sobre os valores resgatados, como do ponto de vista de finalidade de poupança realizada. Significa dizer, como se diz, rasgar dinheiro. Ou seja, você tira de 1.150.000, você fica com 850.000, consequentemente você terá um benefício sobre 850.000 e não sobre 1 milhão. Mas isso vai depender de como você vai ter o entendimento, mas com certeza a observação do Tedesco é muito incisiva e é muito aderente ao que pode acontecer. O participante passou 30, 35, 40 anos contribuindo para uma previdência complementar e resolve, inadvertidamente, resgatar uma parte importante desses recursos na reta final. Essa decisão não obedeceria a uma lógica previdenciária, nem de diversificação financeira adequada. Pergunte para o seu gerente do banco e veja a resposta que ele vai te dar. Agora, cuidado, ao perguntar, não pergunte para aquele gerente que é realmente teu amigo, não aquele gerente que eventualmente queira te vender um plano de previdência privada. Melhor que os recursos poupados para a previdência sejam mantidos com essa característica, buscando blindá-los de futuros déficits, como estamos determinados a fazer, do que utilizá-los para fazer frente a gastos extemporâneos ou emergenciais, ou ainda melhor que se busque recursos outros para apostar em outras áreas de investimento. Utilizar essa poupança de décadas para assumir riscos não é sensato do ponto de vista econômico, financeiro e eu acrescentaria social também e familiar. Tendo condições de aumentar seus investimentos, não é sensato também que isso seja realizado com recursos cuja garantia contra riscos seja cortada pela metade, ou eu diria que sejam cortados ao todo, porque a partir do momento que você tira a Petrobras de dividir contigo esse risco, o risco é 100% seu. É só uma retórica, mas no final é a mesma. A questão do teto. Existe uma eventual possibilidade de, ao se transferir do PPSP ou Plano Petros 1 e ir para o Plano Petros 3, o teto existente no salário de participação ser ultrapassado e provocar uma suposta melhoria no benefício final a ser recebido. Um parênteses importante para essa suposta melhoria tem a ver com uma aplicação de mais recursos financeiros dos participantes com a contrapartida da patrocinadora durante a fase ativa do plano. Mas essa contrapartida da patrocinadora não se prorroga com o fim da fase de acumulação. Ao se iniciar a fase de assistido do plano, a patrocinadora para de contribuir financeiramente com o PP3, isto é, se você ainda estiver na ativa. Essa hipótese de superação do teto, alertamos, só ocorrerá para os participantes que, ao decidirem sair do PPSP, permaneçam por longos anos no PP3 ou em outro plano que seja, sem receber benefícios, acumulando recursos para a superação dos valores anteriormente esperados. Como eu disse antes, essa questão só vale se você ainda estiver na ativa, mas como nós sabemos, a maioria das pessoas que estão no PPSP Plano Petros 1 é de pessoas que já têm tempo e já têm idade para
requererem as suas aposentadorias tanto na Petros quanto no INSS. Em outras palavras, se o participante resolver sair do PPSP e ir para o Plano Petros 3 ou para um plano privado da modalidade CD ou CV, precisa entender que vai ter que permanecer sem receber, sob forma de prestação continuada, esses recursos poupados, ou ainda durante alguns anos. Previdência é tempo mais dinheiro. Se não der tempo, o dinheiro não rende, às vezes nem dando tempo. O interesse da patrocinadora. Para a Petrobras, o interesse de que uma parte ou a totalidade dos participantes do PPSP saiam do plano é categórica. É um interesse empresarial de mitigação de risco previdenciário e do risco trabalhista que assumiu anos atrás. Nada a ver com uma possível alternativa de interesse dos participantes do PPSP. Bom, quanto a isso, eu creio que nenhum de nós tenha alguma dúvida em relação a isso. O interesse é todo da Petrobras. A Petrobras é que quer muito, muito mesmo, limpar tudo que ela pode, mandar a gente embora, vender empresas, ou por outro, esse governo que está aí, o ministro Guedes, o Roberto Castelo Branco, querem que a Petrobras se resuma mais ou menos a 30 mil empregados, né, notícias que estão hoje inclusive nos jornais, e que a Petrobras seja apenas exploração de petróleo para vender muito petróleo, e quando o petróleo acabar, acaba também a Petrobras, e aí os acionistas da Petrobras vão ganhar muito dinheiro e os brasileiros vão ficar a ver navios, de preferência com bandeiras não verde e amarelas. Os interesses dos participantes do PPSB são consolidados em 30, 35, 40 anos de contribuição do plano. A saída do PPSP é consolidada a interesse da A saída do PPSP só consolida o interesse da patrocinadora em não manter esse risco consigo, o risco de ter que assumir 50% dos problemas. Por isso, o canto da sereia de sair do risco Petros é, na verdade, uma ideologia falsa que está passando nas mentes e corações de muitos participantes de hoje. Agora tem um novo parágrafo e versa sobre sair no PIDV e depois. Se o participante pensa em se aposentar, sair no PIDV, sair do PPSP, ir para o PP3 e depois, inclusive, portar os seus recursos para uma asset ou um banco qualquer, saindo do risco Petros, com certeza estará abrindo mão de um mitigador eficaz de risco do mercado, o patrocínio da Petrobras, 50% do risco da Petrobras, para cair integralmente nesse mesmo risco que pensa estar evitando e, acrescento eu, assumindo esse risco 100%. Se ainda vai permanecer trabalhante durante anos, existe de fato a possibilidade de fugir do teto do seu benefício futuro, o que pode ser uma alternativa tentadora. Mas, ainda assim, lembramos que no PP3, na sua fase assistida, na verdade você estará abrindo mão do patrocínio da Petrobras, que mitigaria os riscos de sua poupança de décadas num plano do tipo de benefício definido, BD, o atual plano, mas que não seria assim num plano, não seriam essas condições assim, num plano de contribuição definida, que será o PP3. Lembramos ainda e mais uma vez, que o patrocínio se mantém na fase ativa de um plano do tipo CD, mas que na fase assistida não há qualquer contrapartida das patrocinadoras. Uma opção para esses casos seria abrir um outro plano de previdência, mesmo sem o patrocínio, e investir esses longos anos numa outra poupança previdenciária. A Petros, inclusive, já tem outros planos que estarão em breve sendo implantados, do tipo Plano Petros Multi-Instituído, PPI, não conheço, que deve ser uma opção interessante nesses casos, mantendo, repetimos, o patrocínio da patrocinadora
em 100% dos seus recursos, já aplicados por décadas no PPSP. E agora vamos ao que interessa. Conclusão. A exceção do risco atuarial, inexiste nos planos tipo CD, todos os demais riscos se mantêm fora do PPSP. Vou ler de novo. A exceção do risco atuarial, inexistente no plano CD, todos os demais riscos se mantêm fora do PPSP, ok? Todos os outros riscos existem, menos o atuarial, porque não tem atualização. Sendo que o risco da longevidade é o mais acentuado, visto que o mutualismo é inexistente nos planos tipo CD, plano Petros 3. Portanto, seria sair de um risco atuarial para se afundar no risco da longevidade ou em outros tipos de risco, como investimento malfadado ou outros problemas. Portanto, em nenhuma hipótese, a saída do plano do tipo BD reduz riscos para você. Presta bem atenção. Quem está dizendo isso é quem conhece bem essa história e eu endosso e recomendo você a estudar esse assunto para você não cometer bobagem contra você mesmo. Vou repetir. Portanto, em nenhuma das hipóteses, a saída do plano do tipo BD vai reduzir riscos para você. Os riscos serão aumentados em 100% pela perda da contrapartida do patrocinador, tanto no caso do PP3 na fase assistida, como no caso da portabilidade para outro plano dentro ou fora da Petros. Somente no caso de permanecer muitos anos ainda trabalhando, haveria supostamente uma vantagem de superar de forma expressiva o teto do salário de participação do PPSP, que limita o benefício em 3 tetos da Previdência, no teto 2, aproveitando também a contribuição paritária da patrocinadora na fase ativa. Mas significaria também, ao mesmo tempo, abrir mão do mitigador de risco de um plano tipo BD, cujo patrocinador responde por possíveis déficits na proporção das suas contribuições, que significa 50%. Não parece uma decisão sensata abrir mão dessas garantias. Se deseja, de fato, economizar mais para elevar seus recursos previdenciários, nossa indicação seria para que o participante abra outro plano, seja na Petros mesmo ou em qualquer outra instituição, mas não corte seus recursos acumulados, cujos riscos permanecerão sem mitigação do patrocinador esse existente hoje no PPSP. Então, eu espero que você tenha gostado desse artigo que acabamos de compartilhar e de ler juntos, que você tenha entendido principalmente a questão da mitigação dos riscos, que os riscos irão existir em qualquer uma das situações, nós sabemos disso. Quem não lembra da CAPEM, né? E quem não lembra da Eros, existem riscos em todas as situações. Portanto, é melhor dividir os riscos com a própria Petrobras e com os demais colegas petroleiros, estando no plano mutualista, do que encarar esses riscos sozinho no plano Petros 3. Eu, com certeza, não vou migrar para o plano Petros 3 e eu espero que você também faça a sua análise, né? E digo mais, pelo que está proposto hoje do jeito que ele está. Se houver mudanças, aí são outras histórias, mas pelo que falta e pelo que está proposto, não é conveniente a ninguém mudar, não é conveniente para ninguém mudar para o plano Petros 3, exceto, como já dissemos aqui tantas vezes, pessoas que têm mais de 85, 90 anos, que têm uma condição de saúde muito delicada ou que têm problemas financeiros de uma ordem tão grande que, no final das contas, vai ser de bom proveito para ele. Então, amigo, qualquer dúvida, veja de novo o vídeo. Recomendo você compartilhar com colegas e amigos petroleiros e ficar atento, principalmente à data do dia 8. Dia 8 é a semana que vem.
para você fazer ou deixar de fazer a opção para pagar o déficit 2015 e aguardar com toda calma e paciência que a Petros apresente um plano de verdade relacionado ao novo PP3, plano esse que ainda não existe, mas que já existe um potencial complicador de opinião colocado na página da Petros, que faz com que a gente esteja aqui conversando e tentando se ilustrar e melhor entender o que seria interessante fazer. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!